Maravilhosos, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu finalmente vou falar sobre Quarteto Fantástico. O filme estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 24 de junho. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e eu falo aqui o que eu achei. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas eu tô extremamente feliz de finalmente ter visto o filme. Era um dos que eu mais estava esperando pra esse ano. Mas antes da gente se adentrar aí no universo de Quarteto Fantástico agora, da Marvel, né, do universo cinematográfico da Marvel, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber a notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme, depois de um voo experimental no espaço, um grupo de astronautas acaba passando por uma tempestade cósmica que acaba afetando eles e ao retornar pra Terra, eles descobrem que têm poderes. E eles acabam meio que se tornando os guardiões ali da Terra. Até que um dia eles recebem um chamado falando que a Terra vai ser engolida pelo Galactus. Então eles têm que fazer o possível pra salvar a Terra, até porque a resolução inicial é um preço muito alto pra eles. Eu vou começar falando que família é o cerne dessa história, não só quanto à construção do quarteto, né, dos personagens, da dinâmica deles, mas também para as resoluções da história, do que a gente acompanha aqui no filme, inclusive com relação a essa grande ameaça que é o Galactus. E isso é um ponto positivo e um ponto negativo sobre o filme. No âmbito positivo vem justamente toda essa relação deles. Eu acho que a gente realmente tem um quarteto que faz jus ao que eles mereciam, né, de representação ali nos cinemas, ainda mais entrando, né, para o universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que a escolha de atores não poderia ser melhor, e dentro, né, do dinamismo da família, que super funciona e é bem gostoso de acompanhar, eles conseguem construir as características individuais de cada um deles. Então, Reed, por exemplo, ser metódico, a gente vê em frases mesmo que ele acaba falando ali, em discussões com a Sue, a forma como ele acaba sendo racional na resolução das coisas, o Coisa com questões quanto à sua aparência, né, de como ele lida, porque no final das contas, entre todos, ele foi o que acabou tendo modificações, né, na face, mas ainda assim, o personagem ele tem uma construção super interessante. Tem uma personagem que me surpreendeu mais pela atriz que faz do que por quem é ali, que eu acho que trouxe um dinamismo legal e tá no entorno da história do Coisa. E já o Johnny, eu acho que eles conseguiram construir muito bem características do personagem, que tinha gente polemizando antes de assistir ao filme que iam tirar a característica dele ser mulherengo, mas essa característica permanece. Eu acho que eles só souberam fazer de forma mais respeitosa e atualizar muito bem, mas tem esses momentos dele, são momentos engraçados, lógico, ele fica com um alívio cômico, apesar de ser um personagem que tem uma extrema importância para alguns pontos de viradas aqui do filme. E já a Sue, ela vem com uma personalidade bem forte que vai ser essencial, principalmente no entorno da criança, até porque a história gira no entorno dessa criança. Então ela é uma personagem que se engrandece e muito, tanto ao longo do filme, principalmente na sua finalização também. E assim, gente, não briguem com a mãe! Esse filme deixa muito bem claro, eu acho que ela e a Wanda podem dar as mãos, que elas vão vencer todo mundo que vier, qualquer vilão que vier, as duas acabou pra eles. E o Herbie, gente, ele é muito fofo e ele me passa uma vibe meio ET, sabe? Do filme ET, só que um ET robótico, assim. Então eu gostei da personalidade dele e eu acho que isso também tá muito complementar à narrativa, a escolha narrativa do filme, que traz meio uma nostalgia, e isso vai ser impresso em vários momentos, até mesmo quando eles apresentam o quarteto pra gente, a forma de apresentação. E aí até eu digo pra vocês que é um aspecto que eu gosto e desgosto do filme, mas porque eu não sabia muito como esperar como o filme iria construir isso. Porém, ao mesmo tempo, eu compreendo essa construção porque eles precisavam correr com alguns aspectos narrativos para fazer com que essa história funcionasse, e ela tá no ponto que eles precisam para finalização. Apesar de ser um filme que ele é uma história fechada ali, gente, ele tem mais conexão na cena pós-créditos, inclusive tem duas, tá? Uma tem uma importância grande e outra é mais piadinha, né? Mas a história do filme em si é uma história fechada, algo muito similar ao que a gente viu em Thunderbolts, e eu particularmente gosto muito disso. Eu acho que é um acerto muito grande da Marvel em você conseguir curtir o filme individualmente, independente de como ele vai conectar. Muito se conversou disso, principalmente por causa da cena pós-créditos de Thunderbolts, mas ele é um filme bem redondo aqui quanto à história que eles querem contar, mas também essencial para eles serem apresentados, pra gente conhecer mais do universo do Quarteto Fantástico, porque imagina, são muitas coisas pra Marvel introduzir, pra algum momento que for conectar,
você já tá bem mais situado, mesmo que não se conecte por agora. A história, tá, gente? Mas tem conexão. E outro aspecto também que eu gosto muito do dinamismo do grupo são algumas dinâmicas internas entre eles. Então, tem muitos momentos que o Reed e o Coisa, por eles serem melhores amigos, eles acabam tendo mais destaque. Por outro lado, a gente vê muitas interações entre a Sue e o Johnny, por eles serem irmãos. E lógico, isso complementando o dinamismo geral, né? Mas eu gosto desses momentos, assim, deles individuais, assim como, né, a gente também tem momentos da Sue e do Reed por serem um casal, e também do Ben e do Johnny por estarem à deriva em alguns momentos da história. Mas, de novo, tudo complementar, né, a esse âmbito familiar. Não é que eles ficam à deriva porque eles ficam jogados de lado, é porque realmente tem coisas, principalmente relacionadas ao bebê, que quem decide é a Sue e o Reed, pelo menos na palavra final. E também gosto como essas características individuais às vezes geram alguns conflitos entre eles, porque afinal toda família tem seus problemas também. E se tratando desse dinamismo, um dinamismo que me surpreendeu e muito foi o Johnny com a surfista prateada. Gente, eu gosto de como eles conseguiram introduzir a história dela aqui, e eu gosto da presença da Julia Garner, o toque, a personalidade que ela dá pra personagem, e eu acho que ela, junto ali com o Galactus, né, eles conseguem trazer essa tormenta, né, que é a Terra acabar, o planeta ser engolido. Então eu acho que você consegue sentir sim a urgência da resolução da coisa. E eu particularmente gostei muito do visual do Galactus, não só dele, mas até da surfista, porque tiveram algumas críticas, né, no trailer. Eu achei que na tela grande e na resolução final que a gente tem aqui do filme é muito bom os efeitos de uma forma geral, que complementa também com a fotografia. Eu acho que é um filme muito bonito, a trilha sonora muito presente e com a época também, assim como as roupas. Gente, os figurinos do quarteto, inclusive da Sue, né, até quando ela tá grávida e tal, como vai variando, os trajes espaciais. Caraca, foi muito bem feito. Eu acho que eles tiveram um cuidado muito grande. E também os poderes, né? A interação entre eles em momentos de batalha. Quanto a efeito, eu acho que esse filme ele cumpre muito bem o seu papel, ainda mais por trazer alguém como o Galactus. E aí, gente, eu tô falando vários pontos positivos, mas cadê os negativos que eu tinha falado, né? Pra mim, os pontos negativos, eles ficam muito mais no entorno de algumas decisões. No âmbito de família, que foi que eu iniciei o vídeo, foi justamente de querer ser o cerne de tudo, para a história, para a resolução. Então, tem até alguns momentos que eles me passam uma sensação meio de sessão da tarde no filme. E é um misto de sentimentos, porque eu entendo por que é feito dessa forma, mas ao mesmo tempo eu questiono o que poderia ter sido em outro momento diferente. E também tem alguns momentos cafona, né? Seja por piada e tal. E tem um momento cafona especificamente do Galactus que eu fiquei tipo, gente, quê? Mas aí isso é muito bobeira, tá? Não é nada que mude a história. Eu falo, meu Deus, o Galactus é horrível. Nada a ver. É só coisica tosca, piadoquinha e tal. E também um ponto de virada com relação à história da surfista prateada, que eu defendi aqui. Eu gosto da história dela, mas é mais referente ao ponto de virada dela. Que aí eu acho que talvez faltou o filme trazer uma construção. E aí, refletindo até mesmo agora, entre tempo de cabine, vir pra cá e gravar o vídeo, eu acho que é isso, tem muitas decisões importantes, tem várias outras ao longo do filme que super funcionam e são muito interessantes de ver, mas os pontos específicos que eu tô querendo citar aqui, mas sem entregar muito pra vocês, eu acho que eles eram pontos muito importantes e talvez isso que não faça eu ficar tão empolgada com o filme. E assim, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu ainda acho que ele é um filme melhor que Thunderbolts, e Thunderbolts foi um filme que eu defendi, que foi um filme que me surpreendeu. É lógico que pra Quarteto Fantástico eu fui com uma expectativa diferente. Thunderbolts eu tava tipo, vai ser um filme engraçadinho, e no final foi mais que isso, e eu gostei muito disso. E Quarteto eu já tava com uma expectativa maior, certamente. E é por isso que eu falo que é muito mais focado ali em alguns pontos de virada, em algumas decisões que eu fico em conflito entre gostar e não gostar. Mas de longe, gente, ele é um filme ruim. Ele é um filme excelente. Como eu comentei aqui inicialmente, ele faz super jus ao quarteto. Eu acho que a gente finalmente tem uma história
que traz carinho pra esses personagens. Eu acho que a gente tem atores muito bons interpretando eles. Como eu também falei, o dinamismo funciona, você compra eles como família, é gostoso de acompanhar. E teve um determinado momento também que eu tava vendo o filme que eu falei assim, cara, eu assistiria horas desse universo, porque esse universo novo da Marvel, ai, faz uma trilogia de quarteto, eu super assistiria, porque eu amei, eu adoraria acompanhar a história deles, independente do que a gente acompanha no MCU. Então é um universo que te cativa, entende? É mais essas questõezinhas aí de decisões mesmo, talvez um vídeo com spoiler, seja pra rede social, coisa assim, eu possa me abranger um pouquinho mais depois do lançamento. E vocês também, né, depois de assistirem, vem aqui. Às vezes vocês acabam captando o que eu quis dizer aqui, mesmo sem spoilers, e a gente consegue discutir um pouquinho mais. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra Quarteto Fantástico, finalmente no MCU? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!